Bem-vindos ao portal multissistêmico. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Lu Fernandes, a cara dessa pessoa que está aqui nessa dimensão para representar a consciência multissistêmica, que é a união da visão sistêmica com a multidimensional, que faz a gente ascender para um outro patamar de despertar de consciência. Então, quero dar as boas-vindas para quem já está chegando, quero agradecer todo o carinho que eu tenho recebido, os novos seguidores, né, as pessoas que estão atravessando esse portal comigo. Eu sou muito, muito grata que finalmente a mensagem que eu preciso passar está chegando em quem precisa. E hoje nós vamos falar de tempo, mas antes eu quero saber quem já tá aqui comigo, se tá dando para me escutar, se tá dando para ver a imagem, tá tudo bem, tá tudo certo? Confirmem para mim, por favor. Bem-vindos todos. Gratidão, tô bem animada para hoje, tem várias coisas legais que eu quero falar, vocês que gostam de temas, realidades paralelas, EQMs, que mais? Projeção astral, tudo isso, gente. A gente vai entrar nessa conversa, a gente vai entender um pouco mais, porque é sobre isso, né? Despertar de consciência é um processo, é uma jornada que requer conhecimento, né? Buscar o conhecimento e requer também que a gente busque o autoconhecimento. Tá tudo bem, então? Bem-vindos, Michele, gratidão. Confirmem, por favor, se tá todo mundo conseguindo ouvir e ver, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer todos os comentários que eu tenho recebido de vocês, as mensagens, enfim, os questionamentos, as histórias que vocês têm compartilhado comigo. Quero agradecer muito, muito a confiança. Podem confiar sim. Quando bater aquela conversa, ai meu Deus, tem uma coisa estranha acontecendo comigo. É a frase que eu mais escuto, gente. Então podem entrar em contato comigo, de preferência pelo WhatsApp. Eu vou ter um prazer em responder vocês. Eu respondo com áudio, eu respondo com carinho e a gente segue juntos, porque é sobre isso, né? Somos todos um. Gratidão, é ferveríssimo, né? Isso, gratidão, gente. Bom, eu não quero enrolar aqui, porque o nosso tempo é de ouro, certo, gente? Vamos lá, então eu vou pedir para que antes de qualquer coisa, tô sentindo que eu tenho um batom no meu dente, gente. Se tiver, vocês me avisem. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, eu quero falar algo que muita gente que talvez não me conheça não saiba, e eu quero deixar claro aqui e já pedir para vocês se prepararem. Corram e peguem papel e caneta. Por quê? Todas as lives que eu abro, tudo que eu me proponho a fazer assim com grupos, eu faço em forma de aula terapêutica. De novo, conhecimento e autoconhecimento. Então, eu vou explicar, eu vou trazer os conceitos, vou trazer o que eu acessei, o que eu descobri nos meus estudos, nos processos de atendimento que eu faço de apometria multidimensional e constelação multissistêmica também, nos processos que eu faço de projeção multidimensional. Mas no final a gente vai fazer um exercício, tá? Um exercício que a gente chama de multissistêmico, que vai trazer também a visão sistêmica e multidimensional para você que tá aí comigo hoje, seja agora no ao vivo. Eu recomendo ficar até o final porque eu vou poder comentar o resultado do seu exercício, mas caso você esteja vendo a gravação, você vai entender onde que tá a sua consciência, em que tempo você tá vivendo e como é que a sua consciência se desdobra nesses tempos que eu vou explicar, tá? Então já vão pegando papel e caneta e vão colocando, peguem um papel, né? Pode ser, por exemplo, uma folha de caderno grande, uma folha sulfite, divide em 3 partes e cada parte vai ter uma letra, A, B e C, tá? Então, vou pedir para vocês fazerem isso e já se preparando, vai ser incrível. Quem conhece o meu trabalho, quem faz o exercício sabe como eles são reveladores, e tudo isso tá dentro de vocês. Eu só tô aqui para guiar, para mentorar vocês. Vamos lá então, gente, preparem as perguntas, na medida do possível eu vou voltando aqui no chat para responder, mas vamos seguir, gente. 4D, tempo, espaço, consciência nesse dia, que é considerado um dia portal, né? Portal 1 do 11, aliás, 11 do 1, ai gente, eu fico toda atrapalhada, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente inverte, né? Mas se a gente somar o 2026 também é 1. Eu normalmente não me conecto com portais, por quê?
porque na verdade eu consigo acessar essas outras facetas do tempo. Então tudo que está muito associado ao calendário gregoriano, ao relógio aqui da Terra, eu vivo, claro, eu tô aqui, eu preciso seguir, mas eu não me conecto energeticamente. Porém, a gente precisa lembrar que a egrégora da grande maioria das pessoas, até entre os despertos, ainda está se conectando. Então, sim, forma-se uma egrégora através da consciência. Então, é isso que eu quero falar. A live de hoje, que chama 4D, quarta dimensão, tempo, espaço, consciência, é essa virada de chave que eu tô vindo aqui hoje para trazer para vocês. O tempo, gente, ele não é simplesmente algo externo. Ele é um posicionamento da nossa consciência. Então, eu preparei a nossa aula de hoje. Em alguns momentos eu vou ler, porque eu quero falar exatamente o que eu acessei, os estudos que eu fiz, e aí eu vou comentando, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, você que tá aí comigo, tá no processo de despertar de consciência. Se você não tá, se você não sabe do que eu tô falando, possivelmente esse perfil não é pra você, mas você pode ficar se você tiver curioso. Vamos lá. O que acontece, gente? A gente ouve por aí, inclusive esse foi o meu primeiro questionamento, porque eu vejo muita gente no meio aí da espiritualidade falando, ai, eu não estou mais na terceira dimensão, eu já migrei, né, já tô vibrando na quinta dimensão. E eu sempre me perguntei, por que essas pessoas pulam a quarta dimensão? O que tem de errado com a quarta dimensão? Né? O que tá acontecendo que as pessoas ignoram a quarta dimensão? E aí eu comecei os meus estudos, os meus questionamentos. E eu descobri que a quarta dimensão é a dimensão do tempo. Inclusive, essa é a visão científica da quarta dimensão. E sim, a ciência já traz muitas coisas, eu vou mencionar algumas, que casam perfeitamente com o que a gente estuda nos processos metafísicos. Lembrando que, como funciona o processo comigo, né? Eu sou terapeuta sistêmica e multidimensional, estudante sempre, aprendiz o tempo inteiro, mas eu sou uma grande questionadora. E tudo que eu falar aqui iniciou através dos meus questionamentos, ou seja, as coisas começaram a aparecer na minha vida, eu fui buscar, fui pedir para minha mentoria espiritual multidimensional, eles foram revelando coisas e depois eu vou, buscar, vou pesquisar aqui na realidade da humanidade terrena o que está sendo dito sobre isso. E, gente, eu posso garantir 100% das coisas que eu acesso, seja lá como for, como eu falei, pelas apometrias, pelos encontros com essa mentoria espiritual e multidimensional, seja com downloads que eu recebo, às vezes eu acordo com um bloco de informações, tudo quando eu vou pesquisar, o pessoal já estava falando, a ciência está comentando alguma coisa, sempre tem uma corroboração daquilo que eu estou acessando. Então vamos lá. Tudo isso, essa necessidade de falar hoje da quarta dimensão, veio num pedido de vocês, através do post que eu fiz daquela aparição no museu, que gerou um burburinho, foi um dos meus posts mais, não sei se eu posso dizer viralizados, mas que acessou aí bastante gente, teve bastante questionamento, inclusive bastante hater, mas ali, quem não viu, depois que acabar a live, vai lá ver. É uma gravação de uma câmera de segurança onde aparece a imagem de uma figura aparentemente feminina caminhando como se ela tivesse, como se fosse a gente ali olhando as peças, enfim. Tirando os detalhes, receio de ser falso, essas coisas, aquilo foi só uma ilustração, porque a gente tem muito material antigo, antes de existir inteligência artificial, que já foi analisado por peritos e está comprovado que foi sim uma aparição ali. Então aquele vídeo foi só uma ilustração, tá? A ideia aqui qual que é? Ali eu tô falando justamente da parte da multidimensionalidade que contempla essa questão da quarta dimensão. Então ali eu tô explicando que o museu é a terceira dimensão da matéria e aquela pessoa está na quarta dimensão da matéria. Hoje, o que eu quero dizer? O que eu quero trazer para vocês? Eu quero destrinchar tudo isso. E aí a gente precisa entender o quê? A gente precisa começar a questionar o que é dimensão, né? Dimensão, na verdade, é uma forma de medição. Uma forma de medição de qualquer coisa, né? Tem as dimensões mesmo, de tamanho, tem vários tipos de dimensão que a gente pode considerar. Quando a gente fala de multidimensionalidade,
no intuito de olhar para o despertar de consciência, a gente precisa entender que existem duas principais maneiras de entender, né? Então muita gente fala assim: ai, a gente não vai para a quinta dimensão porque todo mundo tem que morrer para ir para a quinta dimensão, né? Acontece muito isso. Isso é um engano e era um questionamento meu também, por isso que eu tô aqui trazendo para vocês. Eu fui confirmar. Essas duas facetas contemplam a dimensão da matéria e a dimensão da consciência. Então, quando a gente fala de quarta dimensão, por exemplo, hoje eu não vou entrar nos detalhes de cada dimensão, né? Primeira, segunda e por aí vai. Mas eu preciso dizer para vocês, para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender isso. Existem as dimensões da matéria e as dimensões da consciência. Elas trabalham juntas, não tem separação. Porém, existem várias formas de combinar isso. E como que isso acontece? Através da dimensão do tempo. A dimensão do tempo é exatamente a ponte que faz a gente entender onde a gente tá, que consciência que a gente vive, enfim, tudo isso, tá certo? Se tiverem dúvidas, se estiver muito confuso, por favor, vão mandando perguntas aqui e eu vou repetindo, explicando de outras formas, tá bom? Quero saber de onde vocês falam. Deixa eu ver se tem algum comentário, acho que não, né? Eu vi bastante gente chegando. Me digam de onde vocês falam, vou adorar saber, a gente segue juntos. Então vamos lá, gente. Tudo isso acontece porque a gente precisa lembrar que a realidade, ela depende de vários fatores. E a gente está falando do todo. O todo, essa grande consciência suprema e original, onde tem a fonte de tudo que né? Que permite que, ao se individuar, ou seja, ela se espalha, ela se fragmenta, para que ela continue expandindo, né? Alguém respondeu. Itatiaiuçu, Minas Gerais. Ai, meu... Deixa eu só tirar aqui. Eu deixei uma musiquinha, meu YouTube caiu na propaganda. Ai, que delícia, Minas. A pessoa do vídeo está na consciência da quarta dimensão? Então, muito legal essa pergunta. Deixa eu só falar oi. São Carlos, Campinas. Ai, que delícia. Eu sou de São Paulo também, mas sou de capital. Então, a pessoa do vídeo, quando a gente traz a questão da consciência, a gente não sabe. Possivelmente, ela está na terceira dimensão da consciência, que é o que a maioria de nós vive aqui. A gente que já está iniciando o processo de despertar, a gente ainda vive na terceira dimensão da consciência porque a gente precisa estar aqui. Aí tem o fator Matrix que eu já vou falar. Mas, considerando que essa pessoa está na quarta dimensão da matéria, que a gente chama de mundo espiritual, né? Mas ele não é só onde os mortos vão, essa parte que seria, né, as cidades astrais e tudo mais, é um pedaço de um grande outro espectro, né? Mas se ela estava ali no museu, observando, pode ser que ela nem soubesse que ela morreu, que ela saiu dessa dimensão aqui da matéria. Então, é muito, muito provável que ela esteja na terceira dimensão da consciência, porém, na quarta dimensão da matéria. Deu para entender? Isso acontece muito, gente, tá? Eu que trabalho há muito tempo, sou médium, a gente vê vários casos, tem pessoas que ficam presas. Lembro de um caso muito, muito interessante que eu acabei tendo acesso, onde era um homem, né? Ele estava preso ainda. Ele era, né? Quando ele desencarnou, ele vivia lá no tempo medieval. Ele trabalhava numa taverna, sabe? Taverna. E ele estava lá parado, esperando as pessoas chegarem. E aquilo, fisicamente, nesse mundo, já não era mais isso, né? Não era esse tipo de estabelecimento. E ele estava preso lá, muito triste, porque fazia tempo que ninguém aparecia, ele não entendia por quê. Então, percebe, ele estava na quarta dimensão da matéria, mas ele estava preso na terceira dimensão da consciência. Por isso que o despertar de consciência é importante, porque quando a gente deixar esse corpo aqui, essa dimensão da matéria, a gente vai ter um portal que a gente vai atravessar. E para onde que a gente vai? A gente vai ficar aqui, a gente vai ficar andando por aí, ou a gente vai seguir o nosso caminho? Tudo que vai determinar isso é a nossa consciência, beleza? Seguindo então. Aqui, agora, eu vou começar a puxar vocês e, né, provocar vocês a pensar mesmo, a analisar e refletir. Vamos
trazer o racional para toda essa conversa espiritual. E isso é parte do meu trabalho também. A gente precisa olhar o que é considerado místico, metafísico, mas a gente precisa olhar também o que tem lógica, tem sentido. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que entender que o tempo, ele é um estado de consciência, onde está a nossa consciência, onde a gente coloca a nossa consciência. Por isso, na condição que a gente vive hoje aqui, nesse planeta, nesse universo, a gente precisa lembrar que tem 3 formas de perceber o tempo, tá? Não pensem agora se vocês estão encarnados ou desencarnados, tá? Não pensem nisso. Pensem no tempo. Vamos olhar para o tempo. 3 formas de perceber o tempo. A gente tem o primeiro, que é o tempo natural de terceira dimensão da matéria, que é esse universo físico que a gente mora, tá? Desde a cidade lá, como a Alessandra tá em São Carlos, desde da Alessandra que tá em São Carlos, até eu que tô aqui na Califórnia, alguém que pode estar em Portugal, pensando no planeta Terra, ou alguém, né, que esteja passeando, sei lá, por Júpiter, ou observando um corpo celeste que está numa galáxia vizinha, não importa. Esse universo de terceira dimensão da matéria, ele tem um tempo que é natural. Por exemplo, para ficar mais fácil para a gente entender, aqui na Terra, como que a gente percebe esse tempo natural? Quando, por exemplo, o Sol se põe, quando anoitece, quando o Sol nasce, né? O tempo natural do nosso corpo, né? Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente começa a crescer, a gente vai se tornando adulto, o corpo vai envelhecendo, perece, né? E a gente, esse corpo, né? Não a gente, esse corpo morre, ele perde energia, ele se torna, na verdade, um processo de reciclagem para a Terra. Então, essas formas, uma planta, por exemplo, a gente planta uma sementinha e tem o processo dela crescer. Isso é o tempo natural, que é de terceira dimensão da matéria, tá? Então, se um astronauta for agora para outro planeta, ou ele acessar aquela questão dos anos-luz e tudo, ele, por mais que mude, né, tem essas situações, eu vou falar um pouquinho disso, dependendo de onde você tá, a gravidade afeta de uma forma diferente, aí tem aquela questão do envelhecimento, mais rápido ou mais lento, enfim, não importa, esses detalhes, na terceira dimensão da matéria, nesse tempo natural, todo mundo está sob essa lei, tá? Essa é uma forma de perceber o tempo. A outra forma de perceber o tempo é o da Matrix, né? O da Matrix, que acho que todo mundo entende o que é Matrix aqui, né, gente? Quem não entender, escreve aqui nos comentários. A Matrix, ela é uma estrutura onde a humanidade na Terra está vivenciando, é o tal do status quo. É um conjunto de paradigmas que foi criado, tem uma intenção, eu não vou entrar no detalhe hoje, tá? Se vocês quiserem que eu afunile tudo isso que eu tô falando, um tema X, vai me pedindo que eu vou fazendo live sobre os assuntos, né? Mas essa estrutura que a gente chama de simulação, né? Eu convido vocês, se vocês não assistiram a todos os filmes Matrix, assistam, eu acredito que vocês tenham assistido, porque quem tá aqui já tem entendimento. Se assistiu faz tempo, assiste de novo, vai assistindo que muita ficha vai cair. Essa estrutura, ela tem pilares que determinam como que a gente vai viver, né? Então, pilares econômicos, pilares sociais, pilares ligados à medicina, né? Pilares alimentícios. Recentemente a gente teve aí, né, a mudança aqui nos Estados Unidos da pirâmide da nutrição, né? Esqueci como fala exatamente. Enfim, existe essa estrutura que foi criada por consciências que estão trabalhando para que não haja um processo evolutivo da humanidade terrestre. Alguém aí já ouviu falar da Nova Terra? Acredito que sim, né? A gente que tá aqui, como eu e vocês, a gente tá a serviço, a gente tá a favor, a gente quer uma nova Terra, que é um novo humano, né? É a independência do ser humano terrestre, o terráqueo, vamos dizer assim. E o tempo na Matrix, ele é o chão de fábrica, é a base de tudo. Se a gente quebrar isso daqui, quebrar essa estrutura básica, esse chão de fábrica mesmo, ela vai colapsar.
que é o tempo do calendário gregoriano e o tempo do relógio. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Tempo é dinheiro, né? Tenho certeza. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, isso é muito forte, porque aqui as pessoas ganham por hora. Então imagina que uma vez que você tá aqui, você entra na rodinha do ratinho. Eu costumo falar que o processo todo dessa construção da Matrix, ele inclusive nasceu aqui através de pessoas que estavam e ainda estão associadas a esses paradigmas e que trabalham com essa estrutura para que essas engrenagens funcionem e todo esse processo continue rodando. Então, quando a gente fala que tempo é dinheiro, pensa nisso, gente. O tempo medido através do dinheiro. E o calendário gregoriano, ele nasceu, inclusive, através disso, dessa mentalidade, que foi aprimorada nos tempos mais modernos. O calendário, que é a contagem de tempo que a gente tem hoje, do gregoriano, ele nasceu de um processo de cobrança de impostos. Lembra que eu falei lá no vídeo? Vai estudar a lei do tempo. Não vou conseguir trazer aqui os detalhes, mas é um estudo bem profundo, que não é só pela visão humana, tá? Tem sim o ancoramento de informações cósmicas, porque a gente precisa disso, tá? E tudo que eu tô falando aqui não tem nada a ver com vieses políticos, sociais, nada, gente. Aqui vamos olhar de fora, tá? Aqui é um outro patamar de entendimento. A internet aqui deu uma travadinha, vocês estão aí ainda? Me fala se vocês estão conseguindo me ouvir, tá tudo bem? Aqui pra mim apareceu que travou a internet. Eu vou seguir falando, mas quem puder só confirmar se tá tudo bem, eu agradeço. Então vamos lá. O calendário gregoriano, ele foi então criado para organizar a cobrança de impostos. Isso, gente, há muito tempo, assim, nos primórdios, quando a humanidade começou a se organizar ali, né? Tá dando para ouvir, gente? Tá todo mundo aí? Confirmem se eu não estou totalmente travada, por favor. Tudo certo? Bom, eu vou continuar falando. Quem puder escrever aqui pra mim, eu vou agradecer muito, porque às vezes a gente tá falando e, enfim, a mensagem não tá chegando. Deixa eu ver. Teve mais coisas. Ai, gente, perdão. Não desceu automático. Depois eu vou voltar aqui, tá? Aí eu comento um pouquinho com vocês. Enfim, e aí foi criado e Gente, estudem, vão pesquisar a história de como surgiu o calendário gregoriano. É uma série de atrapalhadas. É um monte de gente egóica querendo... eu quero um mês pra mim, o dia da semana. É cheio de coisas assim. E o relógio, sim, né? O relógio, ele tá mais próximo do tempo natural, porque inicialmente ele foi criado considerando o dia, a noite, essa coisa toda, né? Mas a gente ficou escravo do relógio, assim como estamos da tecnologia, por exemplo. Então, assim, tem uma utilidade, mas nós exacerbamos a necessidade dessa contagem de tempo. Percebe que tudo isso tá muito conversando com a estrutura da Matrix? Então, esse tempo simulado da terceira dimensão Matrix, que está dentro dessa terceira dimensão da consciência, é o que a maioria vive. E nós, que mesmo entendendo que a gente iniciou o processo de despertar, a gente ainda precisa disso. Por isso que eu nunca vou falar aqui pra vocês, assim, olha, tem como sair totalmente da Matrix. A gente fala, sair da Matrix, mas é aquele momento em que a gente percebe que a gente faz parte, a gente tá inserido nessa estrutura, que a gente, por estar ainda aqui na terceira dimensão da matéria, a gente precisa se adaptar, mas a gente pode ser infiltrado, a gente pode adaptar com a nova consciência, conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai fazendo escolhas. E aí a gente consegue ir ajustando, mas a gente não precisa se identificar com ela. Quem se identifica com a Matrix ainda não tá nesse processo, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. O filme Matrix diz exatamente isso, a Carla falou, exato. Michele, tá. Pirâmide alimentar, obrigada, Carla. A consciência arcana, tava vendo isso hoje, assisti quando foi quando lançado e hoje é outra identidade. Não entendi muito bem, qualquer coisa me fala.
explica melhor, tá? Consciência arcana, não sei seu nome. Mas é isso, gente. Deu pra entender? Terceira forma, né? Terceira maneira de perceber o tempo, que é o tempo multidimensional, de quarta dimensão para cima. Esse tempo multidimensional é o tempo, gente, que a gente acessa em consciência fora dessa realidade de terceira dimensão da matéria. Então, se eu tô dormindo, né, e aí a minha consciência vai para um processo de sonho lúcido. O que tá acontecendo? O tempo nesse sonho lúcido, ele é diferente. Não tem aquela sensação, tirei um cochilo de 10 minutos, mas nesses 10 minutos eu tive um sonho super realista. Parece que eu passei o dia inteiro, sei lá, num castelo na Bulgária, no tempo da Idade Média, não sei. Então, nesse momento, né, se realmente foi um caso de sonho lúcido ou uma projeção astral, o tempo que você estava vivenciando lá era outro, percebe? E essas experiências de sonhos lúcidos, déjà vu, tudo isso, gente, tem a ver com a nossa consciência. Então, conforme a gente vai avançando, expandindo esse processo nosso de despertar, a gente vai permitindo que a nossa consciência comece a acessar essas outras formas de perceber o tempo, tá? Deu pra entender, gente? Tá dando pra entender? Isso cabe em exemplos também como as EQMs. Aliás, se vocês não conhecem o canal, afinal, o que somos nós, eu recomendo fortemente assistirem. É um canal feito por um físico extremamente curioso, muito de humildade absurda, o Carlos, e aí lá ele compila depoimentos de várias pessoas que tiveram EQMs e tem toda uma checagem do protocolo, né, das experiências de quase morte, e a grande incógnita para ele ali, para as pessoas, é a questão do tempo, né? E para mim, cada depoimento que eu assisto ali, que eu escuto, eu vejo, nossa, só confirma tudo isso que eu tô falando, né? Vamos ver aqui, mais pessoas chegando. A consciência arcana. O calendário gregoriano foi feito justamente para regular impostos, exatamente. O tempo não existe, o homem criou o tempo. Então, na verdade, acho que é Carla, né? O tempo existe, né? O tempo que você tá falando que o homem que criou é esse tempo da terceira dimensão onde está a Matrix, tá? Então, aquele outro post que eu fiz também sobre o ano novo, que um monte de gente sentiu, nossa, não sinto mais ressonância nenhuma, eu tô até mal, me sentindo sozinho. Por quê? Essas pessoas estão abandonando em consciência o tempo da Matrix, terceira dimensão Matrix. Estão começando a acessar o tempo natural, a partir delas, da sensação delas, tá? Não sei se tá dando pra entender, vão me falando. Segue o baile, isso mesmo. Já comentei aqui, Carla, qual o motivo da contagem de tempo? O tempo não existe, o tempo existe, gente. O tempo é uma dimensão, a dimensão do tempo, e tem essas 3 facetas pra gente que tá aqui. Se pegar uma consciência que tá num universo paralelo, que mora em Netuno, sei lá, tem uma outra constituição física, é uma outra coisa, gente. A gente não sabe, é uma combinação de engrenagens, tá? Então, afirmar que o tempo não existe é, na verdade, falta de conhecimento multidimensional, tá? O tempo existe. Se você fala o tempo não existe, então você não existe, porque a consciência é que determina onde está o tempo. Eu já vou falar mais disso. Como o professor Hélio Couto fala, estar no mundo e não ser do mundo. Exatamente. Cena do filme Interestelar, onde o pai está preso e tentando se conectar com a filha e consegue. É isso, exatamente. Eu vou falar um pouco mais disso. Imagina, essa cena do Interestelar, ele tá no centro, certo? Lembra? Ele tá no centro de uma estrutura muito doida, né, gente? Com
aquelas, parece uns fiozinhos, assim, umas coisas que vai mexendo, uns arames, não sei nem como descrever. Mas ele tá no centro. E conforme ele vai observando em volta, ele vai vendo várias possibilidades, certo? É isso. A consciência dele estava ali. E a partir desse ponto, ele começa a observar o restante. Eu já vou explicar. Preso, está em outra dimensão, no cubo. O cubo, eu não sei se você tá falando do Tesseract. Eu ia falar disso aqui, mas ia estender demais a live. Mas, sim, quando a gente olha para o Tesseract, ele é uma representação que a ciência, ela considera como uma representação matemática, mas ela não considera como uma representação material, física, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso também fazer uma live e sempre jogo para vocês. Vão atrás, não ficam dependendo só da gente que fala aqui. Pesquisem por vocês mesmos. O Tesseract é uma representação muito legal do que é a quarta dimensão e tudo que eu tô falando aqui. Se foi sonholista, pode ter tido projeção astral. Exatamente. Esse canal é fantástico, sim. Recomendo, gente. Pessoas do mundo todo, sim. Eu conheci... sim, a minha conta, bem-vinda. O tempo é uma perspectiva, amei. Amei. É uma perspectiva, e para ter a perspectiva tem que ter o ponto que observa e o ponto que é observado. Muito bem. Entendi. Você diz aqui na terceira dimensão tem um tempo e, por exemplo, no mundo espiritual tem outro tempo. É assim, o tempo está na nossa consciência, tá? Porém, existem esses três aspectos que estão na dimensão da matéria. Esses que eu acabei de explicar. O tempo natural da terceira dimensão, o tempo da Matrix da terceira dimensão e o tempo multidimensional. Esses todos estão na dimensão da matéria, tá? Eu já vou falar da consciência. Só vendo se tem mais alguma coisa. Como faz para não reencarnar mais? Quero a live. Põe a live do quê? Do Tesseract? Como faz para não encarnar mais? Então, isso é o tema de uma outra live. Eu não vou conseguir falar disso agora, tá? Senão a gente vai desviar muito. Mas vão me mandando, gente, também por inbox lá no privado, que aí eu consigo compilar os temas que vocês querem, tá? Então, vamos lá. A Carla, né, acho que disse, o tempo não existe. Aí eu vou dizer para ela assim, então. Existe a diferença. Aqui na Terra, o tempo de 3D... seja da matéria normal, né, o tempo natural, seja da Matrix, é considerado linear, tá? Então, sim, se a gente for pensar num tempo linear, a gente tem essa sequência. Então, eu comecei a live às 19 horas aí do Brasil, 2 horas da tarde aqui, já se passaram um pouco mais de meia hora. Então, assim, tem essa contagem de tempo sequencial. Só que esse não é o tempo que tá rodando se a pessoa tá lá na lua olhando pro sol, entendeu? Então, o tempo linear aqui da Terra, ele está associado à dimensão da matéria, mas também da consciência. Se as pessoas que não estão vendo essa live, que não fazem essas perguntas, nunca acessarem essa informação, elas vão continuar achando que o tempo é linear, entendeu? Não importa se elas estiverem nesse corpo, se elas estiverem já desencarnado, não importa, tá? Então, qual que é a ideia do tempo que eu tô trazendo para vocês como uma dimensão? Ele é espiral, ele é fractal e ele é radial. Sim, repetindo, o tempo é espiral, fractal e radial. Por quê? Ele sempre vai ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é a consciência. Tempo, espaço, consciência. Tudo que eu tô falando se resume a essa expressão, tempo, espaço, consciência, tá? Ponto de partida, esse ponto de partida é a consciência. Então, essa consciência, quando ela se posiciona em alinhamento, ou seja, ela determina o que ela vai pensar, o que ela vai projetar, uma ideia que ela tem, qualquer coisa, gente. Ele se inicia em espiral, ou seja, é um pensamento que começa a progredir, né, a ascender. É uma ideia, vou me imaginar na França, vou me imaginar daqui 5 anos passeando na Grécia, agora eu tô aqui com vocês, eu tô imaginando vocês aí no celular de vocês, ou eu tô pensando, lembrando de uma coisa que aconteceu comigo no passado. Isso dispara o espiral, tá? Beleza?
Fractal. Fractal é bem legal. Eu gosto do exemplo do celular, que foi um exemplo que a mentoria multidimensional me deu. O fractal, eu tenho certeza que vocês já viram, né, o que é um fractal. Enfim, tem representações geométricas e imagens, depois procurem também. É que aqui eu não consigo trazer imagens, né? Mas enfim, o fractal tá falando de fração. É uma fração de um todo. Imagina o celular, gente, tá? Aí a gente tem os ícones, né? Dos aplicativos. Peguei meu celular, vou começar a fuçar nas redes sociais, certo? Isso é já o tempo, né? Começou o espiral. A minha consciência abre o celular. Aí eu vou escolher o quê? Qual aplicativo eu vou entrar? Eu falei que era mídias sociais, então eu já tô adentrando um universo aqui, o universo das redes sociais. Eu não tô usando aplicativos de escritório, né? Do Office, Excel, essas coisas. Eu quero rede social, tá? Aí eu tenho as minhas opções. Eu tenho essa daqui, eu tenho a outra lá dos vídeos, né? Acho que eu não posso ficar falando o nome das redes. Bobagem essas coisas, mas enfim, né? Que tem lá, né? Que você fica assistindo vídeos longos. Tem o outro que fica vendo os vídeos mais curtinhos ainda. Eu escolho, certo? Então, isso são os fractais. Cada mídia social, cada rede social seria um fractal. Então, eu espiralei, quero acessar o celular. É um espiral. Subiu. Quero acessar uma rede social. Ok, das redes sociais que eu tenho no meu celular, qual que eu vou escolher? Pronto, começou os fractais, tá? Aí eu acesso aqui, o Instagram. O que eu tô fazendo? Eu tô botando a minha consciência nesse universo. As redes sociais, gente, são universos paralelos na terceira dimensão da matéria, tá? Então, estamos aqui nesse universo paralelo. E ele é radial, porque parte da nossa consciência. Então, uma vez que eu entrei nessa rede social, já espiralei, já entrei no fractal, certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar a viver nessa rede social. O que é o viver na rede social? Tô aqui numa live, vendo a Lu falar, né? Tô passando o feed. Tô, sei lá, naquele dia tô vendo o feed, coisas de moda. Então vai ficar aparecendo o algoritmo, né? Vai ficar mostrando pra mim coisas de moda. Então aquilo vai me gerar emoções, vai me gerar sensações, vai ativar dopamina em mim, né? Vai afetar todo o meu universo, toda a minha multidimensionalidade, vai gerar emoções, pensamentos. Então a partir disso eu começo a irradiar ali uma frequência, tá? No entanto, que, né, a gente sabe como as redes sociais têm o seu papel importante, graças a ela a gente tá aqui podendo trocar essas conversas, esse conhecimento, né? Mas ela tem os seus problemas. Então tem gente que fica na rede social, começa a ver coisas e fica mal, né? Vê notícias, ou acha que a vida dos outros é perfeita e a dela é péssima, enfim. Assim como tem pessoas que buscam conhecimento como a gente, percebe? Tá dando pra entender, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. Ai, meu YouTube não para de fazer isso. Coisa chata, gente. Propaganda em música hertz. Tá, vamos lá. Bem-vindos todos, gente. Eu tô acelerando aqui porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Para acessar o mundo espiritual, deve vibrar baixo. Eu não gosto muito dessa ideia. Prefiro vibrar alto para acessar os multinacionais, né? Deve ser multidimensionais. Então, na verdade, não, tá? Depende da sua consciência. Você pode estar num padrão de consciência expandido e você vai acessar no mundo espiritual, que é o que a gente imagina onde estão os desencarnados, uma egrégora ali que é bacana, que você vai se sentir bem, vai depender de você, a sua energia ou a sua intenção. Tem muita gente, por exemplo, eu eventualmente, né, eu não faço isso sempre, mas já tive essa fase de trabalhar no mundo espiritual. Então eu tô aqui, quando o meu corpo tá descansando, eu vou com as equipes ajudar ali, fazer, né, resgates, essas coisas. Então, assim, eu posso intencionalmente estar, né, eu tô acompanhada ali de outras consciências que
né, tem mais conhecimento, enfim, eu sou uma estagiária, tô ali trabalhando, mas a gente vai para lugares, né, nessa dimensão da matéria, onde as consciências criam, né, um monte de gente, vamos supor lá, que todo mundo conhece, o Vale dos que arrasta para cima, né, pessoas que não querem mais essa vida aqui, aí fazem aquilo lá que vocês sabem. Elas juntas, a consciência delas materializa uma dimensão na quarta dimensão da matéria, onde ficam essas pessoas que sentem isso daí, né? Então aí tem essas outras equipes que estão vibrando num outro nível de consciência, que não é o mesmo, e vão lá para auxiliar, percebe? Quem está preparado para acessar esse novo entendimento multidimensional consegue sair de lá. Então é muito relativo, tá, Carla? Letícia, por isso quando abro vídeo são coisas que eu acho que é feito para mim. Tem a questão do algoritmo, que a gente precisa levar em consideração, mas o algoritmo, ele é um sintoma de como está a nossa consciência naquele momento, tá? E não tô dizendo que a gente desperta a consciência tem que ficar só vendo coisas evoluidíssimas. Não, eu adoro, por exemplo, descansar minha cabeça à noite e ficar vendo vídeo de reação de música. Eu adoro rock. Não é uma coisa que entendeu? Que vai super agregar na minha expressão da consciência, mas eleva a minha frequência, eu fico bem, eu fico animada, entendeu? Então, sim, o algoritmo ele vai responder à sua consciência naquele momento. Letícia, estamos na matéria de conectar com a espiritualidade, faz parte também? Se eu entendi o que você quer dizer, talvez, por exemplo, processos mediúnicos, né? Ter contato com as consciências que não estão na quarta dimensão da matéria, é isso? Sim, né? Os processos mediúnicos, aí também entra uma outra conversa, né? Que não dá para eu entrar aqui detalhado, mas sim, toda vez que a gente interage com essa dimensão, né? O que é interagir? A gente vê, a gente ouvir, a gente receber mensagem de lá, né? Que é o processo mediúnico. Os médiums existem para isso, né? A característica dessa espécie é essa, falar, né? Mostrar pra gente que existe possibilidade de interação com outras dimensões e que existem essas outras dimensões. O ser humano tem um poder enorme, mas não sabe usar. Exato. Por isso que a gente tá aqui estudando. Vamos aprofundar? Tempo é espiral, fractal, radial. Convido vocês a olharem, se não conhecem também. Gente, eu vou jogar um monte de coisa aqui, porque essa é a minha ideia, provocar vocês para estudar. O que chamar atenção, vocês vão lá e começam a pesquisar. Sequência Fibonacci, tá? Ontem eu vi uma notícia falando que os cientistas que operam os computadores quânticos, aqueles que estão estudando, pesquisando fortemente sobre tudo isso, inserir uma programação no computador quântico repetindo a sequência Fibonacci. E o que eles descobriram? Que houve uma interferência nova, ou seja, a questão do tempo se apresentou. Se apresentou de uma forma inesperada, que eles nunca viram, né? Então, claro, só tô abrindo um parênteses aqui, porque foi ontem que eu vi, eu achei incrível. E eu falei, vou comentar com o pessoal amanhã na live, porque a sequência Fibonacci, ela é uma espiral, e ela é fractal, e ela é radial, porque tem um ponto central, né? Ela irradia, ela é fractal, se vocês virem, ela se repete, ou seja, são pedaços de um todo, né? E ela é espiral, claramente. Então, sequência Fibonacci está aí na natureza e é assim que é. Seguimos. O que a ciência fala, né, sobre o tempo? A ciência vai falar, né, o que a gente tem de mais... A minha bateria piscou aqui, mas a gente consegue terminar. A teoria da relatividade, né, que foi Einstein que trouxe assim, e a gente agradece muito porque ele é demais. Essa teoria da relatividade vai dizer o quê? Que o tempo é relativo ao observador. Ai, já ouvi falar de observador. Onde que a gente já ouviu falar de observador, gente? Quem sabe? Onde vocês ouviram falar de observador? Quem arrisca responder? Enquanto vocês arriscam, vou ler aqui. A atenção planetária está mexendo bastante na vibração da Terra. Exato, exatamente, porque a consciência está expandindo. E a consciência expandindo, ela consegue
mexer na dimensão da matéria também. Eu tenho uma tatuagem Fibonacci. Ai, que incrível! Hoje eu associei a frequência Fibonacci a um inseto, olha só. É porque vocês já estavam aqui nessa egrégora, então vocês já estão acessando. Despertar com vocês ser observador e não se prender a nada, é isso. O olho que tudo vê. Bom, não sei o que você quis dizer. Eu sei do olho que tudo vê, mas não sei qual a associação. O radial poderia associar ao caminho do meio? O radial poderia associar ao caminho do meio. O radial, ele irradia. Então, não necessariamente é o caminho do meio. Eu posso estar pensando coisas terríveis, acessando a rede social mais podre, os posts mais terríveis, e eu continuo irradiando. O tempo que a minha consciência está ali. Então, a minha frequência, o meu corpo de frequência, né, vai começar a emanar ali uma vibração. Tá? Então, não é o caminho do meio, tá? Quando eu faço projeção. Tá, a gente pode fazer live sobre essas coisas, tá? Eu não vou conseguir entrar nos detalhes, mas assim, pensa que onde está a consciência de vocês é ali que o tempo está acontecendo. É o tempo que vocês estão vivendo, tá? Vamos lá. Observador. Mecânica quântica. Lembra? O observador interfere no padrão de onda. E é ali que ele também pode interferir na apresentação dessas ondas através da forma partícula, tá? Então, o observador é estar fora, olhando para tudo, mas não se conectando e prendendo. Isso, mas, né, quando a gente vai trazer a questão do conhecimento aprofundado, a mecânica quântica, o teste, né, da dupla fenda. Quem não sabe, anota aí para estudar. O professor Hélio Couto fala muito disso. Então, o tempo também está associado a isso. De novo, é a consciência. O observador, gente, é a consciência, tá? Não importa onde a gente tá. Não importa onde a nossa forma está, ou como é a nossa forma na dimensão da matéria, tá? A nossa consciência, ela vai sempre ser, ela é. E onde ela for, assim será o tempo, tá? Que mais? Outra coisa que o Einstein falou, não só o tempo, mas o espaço também depende do observador. Sim, porque aí vai entrar a questão que foi descoberta depois relacionada à gravidade. Eu já vou chegar lá. Mas, de novo, se eu tô, por exemplo, aqui com vocês, mas eu tô distraída com o meu filho que tá lá na sala, a minha consciência começa a vazar para lá. Eu não tô na sala, mas eu sinto a sala, eu sinto, ai meu Deus, ele tá lá jogando, ele tá falando alto, entende? Então, aqui o Einstein tá falando da dimensão da matéria, ele não tá entrando na dimensão da consciência. E os cientistas, eles não vão conseguir entrar nesse campo, porque não tem como medir a consciência. Então, se vocês buscam comprovações científicas de tudo que está relacionado ao tema consciência, desistam, gente. Tá? A Amit Goswami já falou disso também. Não tem como medir a consciência, então não tem como fazer testes da consciência. E não só não tem como medir, como não tem como botar parâmetro. Então não tem como fazer testes científicos na consciência. O máximo que acontece são isso. EQM, né? Processos aí que eles fazem, alguns testes, mas que precisam ainda muito da questão física aqui da matéria. Eles não tem como aprofundar nisso, tá? Outra coisa que foi falado, né, pela ciência através nesse tema aí, que o tempo, ele não é universal, fixo ou igual para todos. Ou seja, tudo que eu tô falando agora vem confirmar o que eu acessei nesses outros níveis multidimensionais. Aqui é o que o humano terráqueo conseguiu descobrir, tá? Então é a mesma coisa que eu já falei. O tempo universal, fixo e igual para todos, ele até existe se a gente está olhando para a dimensão da matéria, tá? Mas se a gente começa a aprofundar na dimensão da consciência, não é bem assim. E aí entra a questão da gravidade, que vai falar
que conforme tem corpos mais maciços, né, mais massivos, o tecido do tempo que o Einstein encontrou, eu não vou também entrar em detalhes, pesquisem, porque eu queria ter as imagens aqui, né? Mas ele considerava, né? Considera, os cientistas, o tempo como um tecido no universo, vamos dizer assim. E aí, conforme existem corpos mais massivos, ou seja, tem mais massa, a gravidade ali vai ser mais forte. Ou seja, ali começa a se moldar esse tecido do tempo. O que a gente pode pensar disso quando a gente fala de consciência? A gente pode pensar na dimensão da matéria. Então, conforme a gente está em consciência, habitando formas mais densificadas nos níveis de matéria, a gente tende a vibrar mais denso também, tá? Por isso que eu falei lá no começo da live, quando a gente está na Matrix, na consciência da Matrix, a gente acende, a gente desperta, a gente começa a acessar, sem perceber, uma nova consciência, que é a dimensão do tempo, e a gente vai avançando, chega na quinta dimensão, a gente continua nesse corpo, mas a gente pode acessar esses níveis. Porém, chega num ponto que não dá mais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo polêmico aqui. O cara que a gente conhece como Jesus. Ele, não sei dizer pra vocês em qual dimensão da consciência ele estava quando ele veio pra cá, mas certamente ele estava muito acima da quinta, tá? Mas ele precisou, ele quis, ele teve uma intenção, teve todo um planejamento que não dependia só dele, que ele quis, uma programação, ele veio pra cá. Então, houve todo um processo de densificação da consciência, da dimensão da matéria dele, pra ele se adaptar de novo aqui, tá? Um outro exemplo legal de falar, todas essas coisas que a gente ouve, da neurodivergência, tudo isso, gente, são consciências que já, de alguma forma, estão conscientes, né, num outro nível mais expandido, não quer dizer que eles são melhores, tá? Num outro nível expandido que tem uma dificuldade de se adaptar à realidade daqui, tá? Então precisam passar por esse processo da Matrix, aí sai, entendeu? E aí vão se tratando e vão se adaptando, tá? Tô jogando aqui exemplos porque eu não quero ficar tanto tempo aqui, mas eu quero provocar vocês e quero que vocês me falem o que tá sendo mais legal do que eu tô falando, o que tá mais confuso, e a gente vai fazendo mais live. Deixa eu ver se tem aqui mais comentários. Quando faço projeção... já respondi. Observador, tá? Sim, isso que eu quis dizer, que a consciência só consegue observar quando desperta. Se a gente for pensar que o observador ele entra em questionamento, sim. Só que quando a gente pensa no observador como um co-criador, todo mundo está co-criando. A diferença é que a maioria está co-criando inconscientemente, tá? Quem começou o processo de despertar, começou a fazer perguntas para dentro, além do, né, perguntar o que está acontecendo fora. E aí nisso começa a entender que nós moldamos a nossa realidade a partir do ponto de consciência, né? Onde a gente põe a nossa consciência, gera aí um resultado. Tudo tem consciência, exatamente. O campo elástico, exato. Adorando tudo. Ai, que bom, Michele. Espero que esteja dando para entender, gente, porque é um tema que eu amo, é complexo, mas quando a gente começa a entender, fica muito mais fluido, sabe? O que mais que eu quero falar? Tá. Aqui eu vou dar uma lidinha, assim, porque é algo muito, muito, muito interessante e eu quero falar exatamente o que tá aqui, para vocês saírem dessa live com essas informações. Então, vamos lá. No modo geral, o Einstein e os demais cientistas mostraram pra gente o quê? 3 coisas. 4 coisas. Não existe tempo absoluto. Quando a gente pega isso e traz para a visão multissistêmica, que é o que eu faço aqui, a gente descobre o quê? Ou seja, tempo não é absoluto, porque ele não é linear. O linear é só uma contagem sequencial de eventos pertinente à base da Matrix, cuja premissa é tempo é dinheiro. Já falei isso. Quando a gente fala de consciência de 4ª dimensão, a gente está falando o tempo é consciência e presença. Também já falei isso. Então, o tempo não tem como ser absoluto, certo? Uma coisa que é absoluta, todo mundo está sujeito a isso. Então, não é assim que funciona, tá?
Mas na Matrix né? A Matrix vende pra gente que o tempo é absoluto, certo? Aqui a gente entende o quê? Que o tempo é o agora selecionado. Lembra dos ícones das redes sociais que eu falei, dos aplicativos? Então, o tempo é o agora selecionado e manifestado pela consciência. Então, ele é relativo à consciência, ele não é absoluto. Segundo, não existe espaço absoluto pela visão multissistêmica. A visão multissistêmica vai dizer que a dimensão da matéria é um resultado modelável da dimensão da consciência. Alguém comentou e eu falei isso. Então, quando a gente fala de co-criador, por exemplo, co-criação, é exatamente isso aqui, tá? E o tempo é a ponte entre essa relação de interdependência. Então, o tempo, se o tempo é onde eu ponho minha consciência, a partir daquele momento eu passo a co-criar. O que eu vou co-criar, se é consciente ou não, aí é outra história. Mas onde eu ponho a minha consciência, eu dinamizo aquela realidade, certo? Exemplo, todos vivemos na 3D da matéria, certo? Estamos aqui, todos. Em egrégoras diferentes de consciência, certo? Perfeito. Então tem gente que tá ainda dormindo na Matrix, tem gente que tá na espiritualidade, mas ainda sente vontade de estar ligado a alguma religião, por exemplo, né? Tem gente que já não sente mais necessidade da religião e por aí vai. Grupos ou locais também têm vibrações diferentes. Então isso é tanto quando a gente está no presencial quanto a gente está online. Então se eu, por exemplo, eu adoro rock. Então dentro da questão musical, estilo musical, eu vou perceber ícones onde eu vou escolher, né? Que tipo de turma roqueira eu quero, né? Então, isso também né, são formas da gente selecionar onde a gente vai botar a nossa consciência. E a partir dali eu vou viver um momento com aquelas pessoas, eu vou ter aquele tempo. Aquele tempo é de qualidade ou não? Olha que interessante, lembra disso. Quando a gente fala de tempo de qualidade, e a gente não precisa falar de espiritualidade sobre isso, tempo de qualidade é onde eu coloco a minha consciência, a minha presença, onde eu disparo a minha energia. Se eu escolho ter tempo de qualidade no meu relacionamento afetivo, o que eu vou fazer? Vai depender do meu nível de consciência. E isso vai moldar o meu relacionamento. Percebe? Então, tudo isso, gente, afeta todas as áreas da nossa vida. Trabalho. Que tipo de profissão eu vou escolher ter, que tipo de empresa eu quero trabalhar, né? Que tipo de grupo que eu quero conviver, né? Se eu escolho sair de dia para né, conhecer alguém, por exemplo, eu quero encontrar um parceiro de vida. A minha consciência, onde que eu vou procurar, onde eu vou me disponibilizar em energia para encontrar um parceiro afetivo? Eu tenho que saber quem eu sou. Se eu gosto de... Se eu sou fitness, não sou fitness, tá? Mas se eu sou, né, por exemplo, uma pessoa fitness, eu não vou procurar um parceiro que o nível de consciência dele é ir na balada todo fim de semana e beber e usar drogas. Entende? Não faz sentido. Então, percebe, gente? Eu tô puxando aqui, ó, várias coisas. A Michelle falou muitos insights. É isso que eu quero. No Interestelar ele também fala que a gravidade é a resposta. Exato. Então, exatamente, a gravidade ela vai dizer qual é o nível de densidade da dimensão da matéria. E sim, se for uma dimensão da matéria somada a uma dimensão da consciência daquela humanidade densificada também, imagina que planetinha gostoso de viver. Então vamos lá, seguindo. Quando eu falo aqui das egrégoras, né? Aqui tem um exemplo bem legal que eu pus aqui. Alguns sofrem mais enquanto outros prosperam. Então, por exemplo, tem gente que fala, né, eu sou imigrante, né? Então, hoje, mais do que nunca, eu observo, né? Eu tô como observadora. Vivo, né? Mas eu tô como observadora. E eu vejo que realmente cada um vai ver a realidade do jeito que tá moldado ali o sistema de paradigmas dela. Eu tenho o meu pela minha experiência de vida aqui como Luciane, mas também como ser multidimensional. E aí a gente vê, né? Nossa,
eu daria minha vida para morar em outro país, né? Então, eu não consigo prosperar no país onde eu nasci. Então, eu quero mudar para um outro país, porque lá eu tenho certeza que eu vou prosperar, né? Ou gente que tá num país que é considerado péssimo, que tá feliz, tá vivendo bem, seja lá por qualquer razão, porque a pessoa quer fazer dinheiro e nesse país ela encontra mais oportunidades para a área dela. Enfim, gente, tudo vai depender do nosso universo. Primeiro é a gente é o universo, não é egoísmo, gente, isso é estratégica, é racionalidade, estratégia, racionalidade, é ter consciência e responsabilidade emocional, mental, espiritual, energética, multidimensional, tudo, tá? Então, isso que eu acabei de falar, não existe espaço absoluto, é a visão multidimensional. Então, eu vejo que espaço também é relativo, porque vai depender de onde está a minha consciência, né? Terceiro, não existe referencial privilegiado pela visão multissistêmica, ou seja, o observador, de novo, seleciona dentre as infinitas possibilidades qual realidade será experienciada. Isso a gente faz muitas vezes por dia, às vezes no mesmo minuto, tá? Cada consciência seleciona o que está mais alinhado com sua própria jornada, é o que eu falei do exemplo aqui dos países. Por exemplo, vou dar, né, não sei se tem alguém que é imigrante aqui, mas se tiver vai entender o que eu tô falando. Quando a gente imigra, cada um tem uma experiência, porque cada um veio de uma motivação para imigrar. Quando a gente chega num outro país, a gente precisa se adaptar e a gente também precisa manter parte da nossa identidade, seja pessoal, cultural, que seja. Então, cada um vai viver uma experiência. Tem gente que vai amar fazer faxina. Aqui tem muita gente que faz faxina. Tem gente que vai amar cuidar de criança. Tem gente que vai amar, sei lá, lavar carro, trabalhar em restaurante. E tem gente que não vai suportar nada disso, entende? Mas vai ficar aqui porque sabe que a história da pessoa pede que ela viva essa experiência, por qualquer razão. Então, não tem como comparar a experiência do outro com a nossa, por exemplo. Por isso que não tem referencial privilegiado. E o tempo é presença. Então, como eu uso o meu tempo como imigrante aqui? Como eu vou usar, que eu tô voltando pro Brasil, como eu vou usar o meu tempo, a minha presença quando eu estiver no Brasil? Né? Então, eu vou entrar numa egrégora que tá vivenciando, aqui tá acontecendo um monte de coisa na Matrix aqui, tá acontecendo um monte de coisa na Matrix aí, tá acontecendo um monte de coisa na Matrix do planeta todo. Eu escolho qual realidade, onde eu vou colocar o meu tempo, espaço, consciência. Então, eu vou me mover na terceira dimensão da matéria para um outro país. Só que eu não necessariamente estou sujeita em consciência a né, como fala aqui, o referencial absoluto. Eu escolho onde eu vou vivenciar, que tipo de vida eu vou ter pela minha consciência. Se eu não tenho consciência, se eu não faço pergunta, se eu não faço autoconhecimento, eu vou na onda do que tá a maioria. Deu para entender, gente? Seguindo. Como eu pus aqui, o que é certo ou melhor para um pode ser errado e pior para o outro, né? A gente que escolhe. E o quarto, tempo, espaço e consciência formam um sistema interdependente, que é a visão multissistêmica, né? Que eu já falei, sistêmica multidimensional. Gente, é isso. Tudo que eu falei aqui é o núcleo, é a ponte pra gente ascender para a quinta dimensão. Em consciência, tá? E claro, em algum momento também em matéria. A gente precisa atravessar isso aqui, porque aqui vai mostrar as nossas sombras. E não vai para a quinta dimensão da consciência, não acessa a quinta dimensão da consciência, quem só fica olhando para a própria luz. Quem acha que já está na quinta... eu já estou na quinta dimensão. Eu que recebi, né, a tarefa de ser agente da quinta dimensão, da consciência da quinta dimensão, eu não tô. E eu não tô falando isso porque eu me sinto melhor. Muito pelo contrário. Eu tô falando porque eu sei que eu vou, bebo da fonte e volto. E eu tenho que exercitar diariamente essa ascensão da minha consciência, essa expansão.
Mas eu continuo vivenciando as minhas sombras, eu continuo sendo provocado, eu continuo vivendo na Matrix. Então, não adianta a gente ter essa ilusão. Se você acha que você já está na quinta dimensão, que você vive na quinta dimensão da consciência, desculpa, mas você está no seu ego. Principalmente se você não entende isso daqui. Se você nem liga para isso aqui, tá? Porque precisa atravessar o caminho das próprias sombras para a gente acessar a quinta dimensão. Porque a quinta dimensão, ela inclui tudo. Ela não é só luz, não. Lá, que não é um lugar, né? É um estado, uma presença, um local interno de consciência onde a gente se associa a outras, né? Vira uma egrégora onde as pessoas sabem das sombras delas, estão trabalhando as sombras delas. E uma vez que elas trabalham as sombras delas, elas também passam a iluminar. É o processo, né, de iluminação. Então, sim, a gente já teve e ainda tem muitas consciências que conseguiram manter isso aqui, mas elas ainda ficam sujeitas. Então, por exemplo, Jesus, ele nem estava na quinta dimensão da consciência, ele estava muito mais. Mas ele veio com uma missão, ele veio fazer um trabalho aqui, né? Assim como outros avatares. A gente tá aprendendo, tá? Vamos pro exercício, gente. Eu falei. Quem chegou depois, eu faço questão de deixar um exercício muito sistêmico, que é super fácil, mas é muito revelador, e eu quero muito que vocês participem. Caso vocês estejam me escutando e não possam parar para fazer um exercício, que é pegar um pedaço de papel, dividir em 3, cada papel A, B e C, tá? Papel A, papel B, papel C. Vocês vão precisar ficar em pé para que o exercício aconteça de forma mais eficaz, porque vocês vão pisar no papel e vão acessar informações né, vibracionais de vocês mesmos, mas diante desse tema aqui. Então, a ideia desse exercício é você ver a sua consciência nesses 3 pontos que eu disse: o tempo da Matrix, o tempo natural e o tempo de 4D, tá? Vocês não vão saber o que cada papel representa, eu vou dizer no final, mas em cada papel vocês vão sentir, vão captar informações que vão revelar aí coisas que você nem imagina. E aí você vai entender em que ponto do despertar de consciência você tá. Quanto de energia, tempo, às vezes até dinheiro, você tá botando nessas realidades. Às vezes você tá achando que já tá na quinta dimensão, aí o exercício revela que você tá super confortável na Matrix. Então, é muito, muito revelador. Vai ajudar muito vocês no processo da vida de vocês, para vocês se relacionarem melhor, né, ter satisfação profissional, financeira, até saúde física. Vamos lá, gente? Deu para entender? Pega uma folha de papel, divide em 3, ou pode pegar, se você tiver 3 folhas de sulfite, folha de caderno, vocês vão colocar no chão, tá? Papel A, papel B, papel C. Levantem, então se você estiver dirigindo, se você estiver num lugar que você não tem como fazer isso, não faça, para aqui, pode sair da live, depois você volta. Mas se você tá me ouvindo até agora, faz, gente, porque quem colocar aqui o resultado do exercício, eu vou comentar, tá? Porque pode sim surgir dúvidas. Deu para entender o exercício? Vamos começar? Vamos lá? Então, papel A, papel B, papel C. Peguem os papéis, levantem, né? Se vocês estiverem deitados, sentados. Pode colocar na frente, assim, no chão. Não precisa pôr, não põe juntinho, porque você vai pisar, né? Você vai ficar um tempo em cada papel. Então você põe assim, um pouco afastado, A, B e C, põe como você quiser também. Se você quiser pôr em outra ordem, não tem problema. Mas coloquem os 3 papéis no chão com uma certa distância um do outro e vamos começar. Então se coloque na frente desses papéis, em pé, respira profundamente pelo nariz, inspira. Segura 3 segundos e solta os ombros. Relaxa, pode dar aquela espreguiçada também, estica, alonga, expande, sente. Coloca a sua consciência no seu corpo agora, presente em todos os níveis. É sobre você, isso é para você. Saia da distração. Despertar de consciência requer essa dedicação a você mesmo. Respira mais uma vez, inspira pelo nariz, segura o ar,
3 segundos e solta pela boca. Agora, colocando através da respiração a presença no seu corpo, e nesse momento especial é uma ponte que hoje você está atravessando com esse conhecimento. Você vai aplicar agora na sua vida. Então eu vou pedir para você escolher um dos papéis e você vai pisar neles, vai subir, como eu falo, né? Então, se for o papel A, e você vai começar a sentir. Como que você vai sentir? Observa. Você é o observador, lembra? Não julgue. Não coloque adjetivos ao que você está sentindo, no sentido de tentar achar explicações. Observe. Então, você vai ter sensações físicas. Pode ser que você comece a sentir algum formigamento, não sei, qualquer coisa. Vai observando o seu corpo, se tem partes que estão chamando sua atenção. Se você está chegando agora, eu vou pedir para você ver a gravação, porque agora a gente começou o exercício. Se você assistir sem saber o que está acontecendo, você vai perder um grande momento de despertar de consciência. Então, eu vou pedir para você sair e voltar depois assistir a gravação toda para fazer o exercício. Eu agradeço muito a visita. Vai sentindo então no corpo físico. Pode ser que você comece também a perceber coisas pipocando na sua mente. Imagens, lembranças, pessoas, lugares, frases, palavras, símbolos. Observa tudo. Siga observando. Agora você é um pesquisador, uma pesquisadora. Você não vai analisar nada. Você só vai deixar acontecer, manifestar essa informação que está no papel A. Observe também as suas emoções. Pode ser que você comece a sentir coisas. Não tente racionalizar. Pode ser que você sinta vontade de rir, de chorar, raiva, vontade de mexer o corpo, levantar os braços, dançar, talvez dê sono, qualquer coisa, gente. Emoções e sensações. Deixe elas se manifestarem, deixe elas passarem por você. Foque. Esse é o momento de você acessar o papel A. É onde está sua consciência nesse papel A. O que acontece quando você acessa o que está aí no papel A? Quem estiver chegando agora, eu vou pedir para voltar a assistir a gravação, porque agora a gente está fazendo exercício multissistêmico e ele faz parte de toda a experiência da live. Se você assistir agora, você vai perder o aproveitamento, você vai ter um spoiler gigante e vai estragar a sua experiência aqui na multissistêmica. Então, eu agradeço muito, peço para que vocês, com muito amor, porque eu quero que vocês despertem, voltem comigo na gravação, por favor. Quem está fazendo exercício pode sair do papel A, acessou o que precisava, então dá um passo para trás, respira profundamente, solta, né, desse fractal que você acabou de acessar, dessa informação. Agora você vai transportar a sua consciência para o próximo papel. Observa qual dos outros 2 papéis você quer subir, você quer acessar. Não faz diferença. Faz, mas nesse momento não. Então, pode escolher qual é o papel, qual é a letra. Sobe no papel e você vai fazer a mesma coisa. Você está transportando a sua consciência para esse fractal, para esse tempo, que você não sabe ainda o que é, mas você vai começar a acessar. Observe o seu corpo. Observe se vem alguma emoção, alguma sensação. Observe também o que vai pipocando aí na sua mente. Observe, somente observe. Não racionalize do tipo, isso aqui é muito estranho. Ou, não, deve ser da minha cabeça. Não, não é papel seu, né, o seu papel nesse momento. Esse é o papel meu aqui, que quando você mandar o seu resultado do seu exercício, eu vou poder te ajudar. Observe sem analisar. Vai sentindo. Observe também no seu corpo através dos sistemas de chakras, né? Pode ser que você sinta, por exemplo, coisas na garganta,
na região do estômago, né? Toda essa, onde ficam os chakras, vai observando também, é uma forma bem interessante. Quando você perceber que você já acessou tudo que você precisava, pode sair do papel. Respira, solta o corpo. Desculpa, gente. Libera desse fractal de tempo para você agora ir para o terceiro papel. Você vai transportar a sua consciência para o terceiro papel e a partir daí você vai começar a pesquisar, observar o que tem, qual a combinação da sua consciência com esse papel, esse terceiro papel. Vai sentindo, lembrando de observar o corpo, as sensações físicas. Observa emoções também. Se vier alguma emoção, não segura, tá? Dá a passagem, mas solta. Não se demora nisso. Então, se der vontade de chorar, né? Dá passagem para isso. Deixa as lágrimas virem, mas aí você vai se acalmando, vai respirando e vai voltando. Você só está observando. Você não vai transportar 100% a sua consciência para esse lugar e ficar aí, tá? Você só está analisando, observando, estudando a si mesmo através desse exercício. E quando você sentir que você já acessou tudo que você precisava, você vai sair desse papel, dando um passo para trás. Vai respirar profundamente, inspira pelo nariz, puxa esse ar, sem pressa. Segura por 3 segundos, solta o ar pela boca, com vontade, solta os ombros, solta o pescoço, solta tudo. E olhando para esses 3 papéis, diga em voz alta agora, repita o que eu vou falar. Eu estou pronto ou pronta para ver. Eu estou pronto ou pronta para expandir por mim, pelo outro e pelo todo. Minha querida alma, eu estou segura com você. Respira mais uma vez. E pode abrir os olhos, pode voltar para o seu lugar, sentar. E agora eu vou querer que vocês me passem o resultado do exercício de vocês. Mas antes eu vou revelar o que representa cada papel. E eu vou explicar qual o objetivo, né? Eu já falei um pouquinho, mas agora vai ficar mais claro. Então vamos lá, gente. O papel A representa o tempo da Matrix, tá? Quem tá chegando agora, eu vou pedir para voltar e assistir a gravação, porque senão você vai ver um spoiler gigante e vai perder informações valiosas sobre você mesmo. Então, a gente volta a se falar na gravação e eu quero sim que vocês me mandem o resultado do exercício de vocês, tá? Por mensagem. Então, vamos lá, gente. Papel A é o tempo da Matrix, tá? É o tempo lá linear do relógio, tempo é dinheiro, tudo isso. Como será que você se sentiu nesse papel? Quais foram as informações que você acessou quando a sua consciência estava colocada nesse lugar? E olha que legal que eu não comentei com vocês. Por que eu faço no modo oculto? Vocês não sabem. Porque a gente tira a interferência do ego. Então vocês vão poder acessar informações valiosas do seu universo de sombras, do que está inconsciente. Então percebam. Nesse papel da Matrix, especificamente, pode ser que você descubra o que te prende ainda, o que é mais difícil de você soltar na estrutura da Matrix. Olha que legal. E aí você consegue entender muita coisa aí no seu processo. Você vai conseguir saber onde você bota foco nesse processo de despertar, que muitas vezes fica super cansativo. A gente acessa muitas informações e não consegue colocar ordem. Esse é o papel da multissistêmica, tá? Papel B, gente, o tempo natural de terceira dimensão. Esse tempo que é da natureza, que é o dia, é a noite, é a semente que vai germinar, é a criança que foi fertilizada e vai se desenvolver no corpo da mãe ou, né, de outros animais. É a sensação do envelhecimento, é o tempo natural. Como foi a sua sensação
nesse lugar? Qual a sua relação com o tempo natural? Através da dimensão da sua consciência. Talvez você sinta um vazio. Olha só, o que isso pode dizer aí para a sua vida prática? Que você está distante da sua vida natural, talvez precisa voltar um pouco para a natureza, ter contato mais com a energia telúrica, ou se alimentar de forma mais natural. O que está vindo? Quero que vocês me contem. Quem está chegando agora, eu vou pedir para sair da live, porque vocês estão acessando spoilers super valiosos para vocês, para o processo de despertar de vocês. Então, sai da live, por favor, volta na gravação e me manda depois pro meu WhatsApp, que tá na bio, o resultado do exercício de vocês, que eu vou ter o maior prazer, tô super curiosa e a gente vai descobrir juntos. Papel C, não 3, papel C, o tempo de quarta dimensão. Isso, Michelle, escreve aqui o que você sentiu no papel A, o que você sentiu no papel B, o que você sentiu no papel C. E aí eu vou ajudar você a entender. Vou te dar um norte aqui, né? Papel C é o tempo de quarta dimensão. Será que você se sentiu confortável nesse lugar? Será que você sentiu que você já, se sente bem ali? Talvez você já esteja acessando mesmo essa consciência. Ou você se sentiu muito desconfortável. Pode ser que você tenha crenças, como alguém comentou aqui, que a quarta dimensão é densa. Depende. Talvez os lugares, as egrégoras que você está se associando aí quando você dorme, sejam desse nível dimensional aí de consciência e tá te deixando assim, mas não é todo lugar. Então talvez você tenha paradigmas, como teve gente que comentou lá no post da aparição, que aquela mulher era um demônio. Claro, se eu acreditar que o demônio existe nessa perspectiva, é assim que vai ser. Qualquer espírito vai ser um demônio, né? A pessoa, quando desencarnar, se ela aparecer para alguém, imagina, né? Essa sensação. Você tá lá em espírito, por alguma razão alguém te viu e começa a falar que você é o demônio. Eu falo, meu Deus, não, eu não sou. Eu sou apenas uma pessoa normal. Coloquem aqui o resultado para eu poder comentar e a gente descobrir juntos. Eu tô super curiosa para saber o que vocês sentiram em cada papel. Coloquem aqui de forma objetiva. Papel A, senti calor, sei lá, dor de barriga e deu vontade de chorar, por exemplo. Papel B, e faz a mesma coisa, que eu vou adorar comentar aqui o caso de vocês. E enquanto vocês escrevem aqui, vou continuar aqui agradecendo todo mundo que participou da live, que tá aqui. Quem tá chegando agora, eu vou pedir para voltar na gravação, porque senão vai pegar um spoiler gigantesco, que vai ser bom aí pro seu processo de autoconhecimento. Então volta e depois me manda mensagem no WhatsApp, mas quem participou da live, me manda aqui, por favor, pelo menos uma pessoa. Eu tô louca para saber e ajudar vocês aqui a entender melhor aí tudo isso que a gente estudou juntos, colocar na prática aí na vida de vocês, que é sobre isso. Esse é o meu papel. Seguimos, vamos aguardar. Alguém vai mandar? Mandem, por favor. Pelo menos uma pessoa. Eu quero muito saber. As pessoas estão saindo da live e não estão mandando. Então, quer dizer que eu vou sair também e vocês não vão mandar nada. Vamos lá, Michele. Gratidão, Michele. Colocou nessa ordem, A, B, C. A ordem é interessante porque ela pode mostrar como a gente está priorizando também, tá? Então, fiquem atentos a isso. Observem qual papel você escolheu primeiro. Significa que você tá, tendo aquele tempo tá dominando mais da sua consciência. Então, vamos lá. No papel A, que é o tempo da Matrix. A Michelle falou que ficou mais nervosa, queria sair, fez sinal com as mãos, tipo expulsando. Acho que ficou bem claro, né? Então, parte da sua consciência, olha como a sua consciência reage ao tempo da Matrix. Sentiu nervosa, queria sair, né? Que a gente fala sair da Matrix, e sinal de expulsando. Então, você está claramente no seu processo de despertar, não tem dúvida nenhuma, tá? Porque para passar por isso, a gente precisa começar a questionar o que a Matrix causa na nossa vida.
Então você está, isso é a garantia, tá? Não quer dizer que você saiu totalmente, não quer dizer que você iluminou totalmente, mas você está no processo. No B, que é o tempo natural, o que mais gostei, meus pés ficaram bem juntos. Ai, que delícia, eu já vi a cena de você pisando na grama. Lembra que eu falei da energia telúrica? Gente, abraçar a árvore é coisa de louco para quem tá na Matrix. Para quem não tá, abraçar a árvore é uma prática muito saudável, tá? Então coloca o pé na grama, coloca o pé na areia, né, na terra, abraça a árvore, toca as plantas, as árvores, interage com os animais, né, claro, tomando seus devidos cuidados, mas sim, se você se sentiu bem, Michele, significa que você também não só está abandonando os paradigmas da Matrix em consciência, mas você também está retornando ao seu lar, né, o lar terreno. A gente está na terra, não adianta a gente ficar querendo ir embora daqui, a gente está aqui, então se a gente está aqui, a gente precisa honrar o que está acontecendo aqui. Muito feliz por você. No C, que é o tempo de quarta dimensão. Gostei. Veio o papel A na mente. Ah, interessante, olha que legal. Então, no tempo de quarta dimensão, que foi tudo que eu expliquei aqui, que é o despertar multidimensional, né? Quando a gente começa a abrir para o espiritual e multidimensional, você já sentiu bem. Mas quando você olha para o tempo da Matrix, é exatamente isso. É aquele momento em que a gente percebe, será que eu ainda estou presa? Será que eu tenho que voltar? Né? Ou aquilo que eu tinha falado, a gente bebe da fonte, então a gente vai para esses níveis de consciência mais elevados, mas a gente tem que voltar, porque a vida prática que pede que a gente trabalhe, né? Que a gente sobreviva, mas em outro nível dimensional, a gente não vai ficar em sofrimento, a gente vai passar pelos desafios e aprender. Então, fazer dinheiro, por exemplo, não é mais eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que correr atrás do dinheiro. Não, a gente percebe que é um resultado de uma sequência de escolhas. Conscientemente, a gente se coloca nesse tempo, percebe? Muito, muito legal. Adorei, Michele. Veio o papel na mente para limpar, é isso? Eu não entendi. Vamos ver aqui. DG Imbra. No papel B, que é o tempo natural, é arreio ascendente. Ai, eu não sei o que você quis dizer, me perdoa. Talvez seja uma expressão local. Arreio ascendente. Você pode me explicar, por favor, para eu poder te ajudar melhor? Alguma coisa cresceu aí, né? Me fala o que você sentiu no A, que foi o tempo da Matrix. No C, você sentiu leveza. É isso, gente. Exatamente. Nesse tempo, nessa consciência de quarta dimensão, através da ponte do tempo, a gente sente